Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam luz, foco, afinação, introdução à montagem de projetos de iluminação cênica para espetáculos de dança. Eu sou Igor Jazz, iluminador, life designer, produtor cultural, empresário e pai. Bom, o objetivo dessa oficina é que no final dela você tenha o mínimo de conhecimento possível sobre iluminação para espetáculos de dança. Se você já é um iluminador profissional, qual é o objetivo para você? Concluir essa oficina entendendo como funciona a iluminação para a dança, que tem suas características diferenciadas da iluminação para um espetáculo de teatro, uma iluminação arquitetônica, uma iluminação decorativa, uma iluminação para show, para pista de dança, para evento social, para um espetáculo teatral. A dança ela tem suas próprias características e são esses os objetivos que a gente pretende alcançar. O conhecimento básico, ou no caso do já iluminador profissional, o conhecimento pleno da iluminação para a dança. Se você é diretor de uma companhia de dança ou de um grupo de dança e o seu objetivo aqui é melhorar a sua comunicação com o iluminador do teatro porque você não tem um iluminador na sua companhia, primeira dica, a coisa mais importante: busque este profissional e coloque ele na sua grade de profissionais. O iluminador ele é tão importante quanto o coreógrafo e quanto o bailarino, porque a iluminação faz toda a diferença na dança e a gente vai ver isso ao longo dessa oficina. Mas deixa eu falar com vocês sobre o conteúdo da oficina. Essa oficina é dividida em 3 módulos e 2 módulos adicionais. No primeiro módulo, a gente vai falar sobre os equipamentos básicos de iluminação encontrados nos teatros e as aplicações mais comuns. Por quê? Existem truques e macetes e jeitinhos e criatividade e um monte de coisa que a gente pode fazer para pegar um determinado equipamento que tem sua determinada função e utilizá-lo de uma maneira diferente. Mas a gente vai falar especificamente nessa oficina de introdução a projeto de montagem de iluminação básica para dança sobre a aplicação comum. Então a gente vai conversar aqui sobre como usar um determinado equipamento para obter um determinado objetivo. Se você quiser conhecer mais desses macetes, truques e etc., obviamente faz contato comigo pelo Instagram ou pelo e-mail que está aparecendo na tela agora, que a gente vai em breve abrir uma nova turma do nosso curso de iluminação, que não é voltado especificamente e exclusivamente para dança. Então você vai aprender um pouquinho mais sobre esse universo e eu espero que vocês façam esse curso porque é muito bom e muito produtivo. O módulo 2 a gente vai dar exemplo comentado de iluminação em espetáculos de dança. A gente vai ver algumas apresentações de dança, de companhias, espetáculos de fim de ano, apresentações de companhia, apresentações em concursos, onde nós vamos falar sobre as características da iluminação e o porquê que a iluminação foi feita daquele jeito. Isso é muito importante para você obter um resultado final muito interessante. Em breve eu vou falar a respeito, porque é algo que me toca muito e faz total sentido se você entender e aplicar. Isso é o mais importante. O que você vai aprender aqui nessa oficina, você precisa de fato aplicar no seu cotidiano, no seu dia a dia, nos seus espetáculos, nas suas apresentações, nas coreografias para concurso. E isso tudo a gente vai conversar e debater pra caramba aqui. No módulo 3, a gente vai fazer e falar sobre a montagem de um projeto de iluminação básica. Então você vai ter já obtido informação e conhecimento suficientes para montar o seu próprio projeto de iluminação básica. Então você vai ter uma noção, a gente vai montar um projetinho junto, você e eu e você juntinhos, como diria Tim Maia, um projeto de iluminação em que você vai ter uma noção de como que funciona a cabeça de um profissional de iluminação na hora de montar a luz de um espetáculo. Voltado especificamente para a dança, é sempre importante lembrar isso, porque para teatro é uma coisa, para show é outra,
cada situação tem suas características e a gente precisa entendê-las e respeitá-las para obter o resultado final da melhor maneira possível. No quarto módulo, a gente vai fazer as considerações finais sobre iluminação em dança. E é um módulo extra, um bônus que eu vou dar para você nessa oficina, onde a gente vai falar sobre uma coreografia específica e de um espetáculo específico, que é um espetáculo chamado Entre Relações, da CIA de Dança Teresa Petzold, de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, da qual eu sou produtor e orgulhosamente iluminador e light design. E é um espetáculo que existe desde 2019, com coreografias de Luciana Petzold e Vivian Borges em memória. A gente vai falar sobre esse espetáculo chamado Entre Relações e uma coreografia específica. Dá muito tom da evolução, porque espetáculos de dança dificilmente a gente tem um espetáculo pronto e 100% definido do início ao fim. As coreografias evoluem, as ideias dos coreógrafos mudam, o diretor tem novas ideias e novos pensamentos. Isso tudo vai evoluindo e a gente vai precisando adaptar e mudar e melhorar. E isso tudo influencia na luz final. Então eu vou mostrar para vocês a primeira apresentação da CIA Teresa Petzold com o espetáculo Entre Relações. É uma coreografia intitulada Homens e Mulheres. E vocês vão ver a primeira apresentação, a segunda, a terceira, a quarta e o que a gente foi evoluindo. Não vamos falar só da evolução, mas de adaptações. Porque o que acontece aqui no Brasil? Principalmente para espetáculos de dança, porque a gente sabe que não tem patrocínio, principalmente patrocínio alto, que mantenha uma estrutura fidedigna da iluminação criada inicialmente. Então, assim, primeira dica importantíssima, não se engane. Montei uma iluminação incrível para o meu espetáculo, para o meu grupo, para minha companhia. Infelizmente, você vai ser obrigado em algum momento a adaptar essa iluminação. Por quê? Porque os teatros eles têm seus próprios equipamentos. Então, lá no módulo 1, quando a gente for falar sobre os equipamentos básicos de iluminação, tenha em mente que nem sempre você vai encontrar todos os equipamentos em todos os teatros que você passar. Por quê? Cada um é um. E isso a gente tem que respeitar. Então vai ter teatro que você vai ter um determinado equipamento e no outro não vai ter. E você vai precisar se adaptar. Então a gente vai falar sobre a evolução da luz, que você não precisa ter uma ideia 100% na cabeça, até porque teatro é experimentação, então eu acho que você deve sim testar coisas novas e ver o que funciona ou não, e ver também a reação da plateia. E depois a gente vai ter também alguns bônusinhos aí no módulo 2 sobre os exemplos comentados, em que a gente vai falar sobre iluminação de diversos tipos de apresentações de dança. A gente vai falar sobre concurso, a gente vai falar sobre espetáculos finais de ano, espetáculos de companhia. Então a gente vai vendo o que tem de iluminação nesse universo gigantesco e como adaptar e como trazer a plateia para próximo de si. Porque eu sempre falo isso. Inclusive teve um documentário da CIA Teresa Petzold em que eu tive a honra, a convite da coreógrafa Luciana Petzold, que foi co-diretora de documentário junto comigo, em que ela me convidou para falar, e eu digo e repito sempre: a iluminação num espetáculo de dança, ela é a cereja do bolo. Ela complementa e principalmente ela tem a obrigatoriedade de fazer a história fazer sentido na cabeça da plateia. Ela tem que contar a história junto com a coreografia, junto com o bailado, junto com os coreógrafos, com os bailarinos, com a música, com a trilha escolhida. Tudo tem que ser unitário, tem que ser uma unidade. As coisas têm que estar juntas e fluírem juntas. Então tenha isso em mente. Não é feio mudar, não é chato, pelo contrário, é muito legal. Vocês vão ver as mudanças, são mudanças radicais, incríveis, que fazem total sentido. E a gente foi e está em evolução com esse espetáculo. A companhia já está com um espetáculo novo, porém a gente não abandonou esse espetáculo, pelo contrário, a gente pretende imortalizá-lo com uma gravação profissional e com a qualidade que a gente precisa e tem que buscar de fato. Mas em breve tudo vai dar certo, se Deus quiser, assim que os teatros reabrirem,
que a vida voltar ao normal, todo mundo estiver vacinado, mas enfim. E no quinto módulo a gente vai fazer os agradecimentos, porque uma oficina dessa ela não conta apenas com o apoio que eu falei lá no comecinho do governo, do estado, Secretaria de Cultura e etc. Bom, eu já me alonguei para caramba e a gente tem muita coisa para conversar e falar e trocar ideias. E a descrição aqui, o chat do vídeo, os comentários do vídeo aqui vão estar abertos para você mandar lá sua mensagem, suas dúvidas, opiniões, sugestões, críticas, o que você quiser. Principalmente, de novo, tá aqui na tela o meu Instagram, o Instagram oficial do Jazzlighting Brasil, o e-mail também. É só fazer contato, manda uma mensagem pra gente, eu vou ter o maior prazer em te responder. E aí a gente vai trocando umas ideias e vendo como fazer as coisas da melhor maneira. O que eu puder ajudar, eu sempre estou aberto a ajudar, porque eu acho que na vida é isso, a gente está aqui para ajudar e não só para ser ajudado. Então conte comigo e vamos começar logo o módulo 1.